Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na presença de Deus. Vamos fazer uma oração para nós abrirmos a sua palavra agora. Senhor Deus, agora, Senhor, vamos abrir a tua palavra. Já fomos abençoados com esses louvores, cantados pelas crianças, pelos adultos. Te pedimos, Senhor, para que hoje o Senhor possa fazer uma mudança em nossa vida, porque nós vimos aqui para te adorar. Amém. Fica conosco, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, hoje nós vamos estudar uma história da Bíblia bastante conhecida, que fala sobre orgulho, que fala sobre humildade, que fala da importância de nós oferecermos a nossa vida como um sacrifício para Deus. E essa história está lá no começo da Bíblia. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis capítulo 11, nós vamos estudar aqui uma história bastante conhecida da palavra de Deus, mas que tem lições muito importantes para nós. Para nós entendermos essa história, nós temos que entender o que aconteceu antes dela. Antes dessa história do capítulo 11, houve aquela tão famosa história do dilúvio, da Arca de Noé. E assim que o dilúvio terminou, a arca pousou nas montanhas, e ali os descendentes de Noé começaram a viver, começaram a se instalar por lá. E ali no começo dos anos, eles começaram a viver ali entre as montanhas ao lado da arca. E aí Noé morreu, os filhos de Noé também morreram e ficaram apenas os seus descendentes. E entre os descendentes de Noé, havia aqueles que temiam a Deus. Haviam aqueles que continuaram levando adiante a mensagem de Deus e o culto a Deus com a sua família. Mas também havia aqueles entre os descendentes de Noé que não queriam mais saber de Deus. Alguns até achavam que a história do dilúvio tinha sido invenção dos seus pais. E também começaram a duvidar também da história da criação e de que Deus existia. E então a convivência entre os descendentes de Noé que acreditavam em Deus e os descendentes de Noé que não acreditavam mais em Deus começou a ficar uma convivência difícil. E com o tempo, esses descendentes de Noé que não queriam mais saber de Deus foram embora. E para onde é que eles foram? Vamos aí para o versículo 1 e 2. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Então, esses descendentes de Noé, que já não queriam mais conviver com aqueles que temiam a Deus, eles foram embora das montanhas onde tinha ficado a Arca de Noé e foram para essa terra, essa planície, na beira de um rio. E geralmente na beira de um rio tem muitas árvores, tem muito pasto, e ali eles se instalaram, ali eles passaram a viver. Era um lugar bastante agradável para eles se instalarem e passarem o resto das suas vidas. Mas aí, como nós sabemos, o ser humano, mesmo estando num momento bom, mesmo estando num momento tranquilo, ele sempre procura alguma forma de causar problemas. E ali, eles estavam todos em paz nessa terra, e qual foi a ideia deles? Vamos ler aí o verso 3. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A princípio, quando você lê isso, você não vê nada de anormal, você não vê nada de errado nesses projetos que essas pessoas tinham. Ou seja, eles tinham projetos aí de construir uma cidade, ou seja, de se urbanizar, de viverem em condições de vida boas, acomodadas. Então a gente olha assim e não vê nada demais. Mas quando a gente vai meditando em cada coisa que essas pessoas disseram, a gente vê e a gente descobre 7 erros. Essas pessoas aqui que não queriam saber de Deus, elas foram para essa região para fazer isso, e nisso que eles estavam querendo fazer, estavam 7 erros, estavam 7 pecados, 7 afrontas a Deus. Então agora nós vamos ler bem devagarzinho, vamos encontrar os erros dessas pessoas que tentaram construir essa torre. Vamos lá.
A primeira coisa, o primeiro erro deles, está aí na primeira frase. Eles disseram: venham, vamos construir uma cidade. Por que uma cidade seria uma coisa errada? Vamos descobrir quem foi que fez a primeira cidade do mundo? Vamos lá? Segure aí em Gênesis 11, vamos lá para o capítulo 6. Ou para o capítulo 4. Quem foi que fez a primeira cidade? Gênesis capítulo 4. Vamos ler o verso 17. E Caim coabitou com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Então, quem foi a primeira pessoa que construiu uma cidade? Caim. E vocês todos conhecem a história de Caim. Caim foi o primeiro assassino do mundo. Caim matou seu próprio irmão, Abel. E a primeira cidade construída no mundo foi feita por Caim. E essa cidade que Caim construiu era uma cidade extremamente depravada. Era o lugar do pecado, era o lugar onde as pessoas iam para desobedecer a Deus mesmo. Então a primeira cidade do mundo já era sinônimo de um lugar de pecado, um lugar de corrupção. E Deus nunca quis que os seus filhos se estabelecessem nas cidades. As cidades eram um lugar onde reinava a imoralidade, a ociosidade e também o abandono a Deus. Deus sempre quis que os seus filhos vivessem em meio à natureza, porque ali, em contato com a natureza, eles teriam contato com as coisas criadas por Deus, e assim eles estariam mais em contato com Deus. Quando o ser humano fica ali muito tempo em contato com a cidade, com as obras construídas pelo homem, ele deixa de adorar, deixa de admirar as criações de Deus e assim começa a se distanciar mais de Deus. Então as cidades, aqui no começo da história da Bíblia, eram um sinônimo de afastamento de Deus. Por isso que aquilo que as pessoas da Torre de Babel fizeram, por isso que essa cidade que eles construíram já foi uma atitude errada. Mas vamos lá, qual foi o próximo erro, o segundo erro dessas pessoas da Torre de Babel? Primeiro foi construir uma cidade. E segundo, vamos lá para o capítulo 11, verso 4. Vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chega até aos céus. Uma cidade gera um problema, e eles foram construir uma torre. Mas nesse momento aqui não tinha necessidade de eles construírem uma torre. Uma torre era totalmente desnecessária. Mas você pensa, mas uma torre não faz mal nenhum. Uma torre não tem... Qual o problema de construir uma torre? Nós conhecemos várias torres hoje, e as torres têm várias funcionalidades. Essa aqui, por exemplo, essa torre de Atim, ela possibilita a comunicação. Então a gente pensa, por que era errado construir uma torre? Nós vamos ver já por que essa construção dessa torre era um pecado. E sabe por que era um pecado? Porque, vamos ver qual era o objetivo deles construindo essa torre. Uma torre cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Célebre é a mesma coisa que famoso. Então, qual era o objetivo de construir essa torre? Eles queriam construir uma torre que chegasse até aos céus. Mas não era com o objetivo de ter uma vista melhor ou mesmo de chegar à presença de Deus. Mas era basicamente uma afronta a Deus. Como essas pessoas que estavam aqui, elas não temiam mais a Deus, não respeitavam e nem adoravam mais o nome de Deus, a construção dessa torre que chegasse até os céus é para desafiar a Deus, é para afrontar o nome dele. E um outro objetivo deles, além de afrontar o nome de Deus com a construção da torre, era também que eles fossem famosos. Eles tinham essa necessidade de validação social. Eles queriam que as outras pessoas, quando vissem aquela construção, admirassem, ficassem boquiabertos com a capacidade que eles tinham de construir uma cidade, mesmo com poucos recursos. Eles queriam que seus filhos contassem para os seus filhos, dizendo, olha, nossos pais chegaram aqui, tudo era mato, eles construíram uma cidade e uma torre que chegou até os céus, mesmo tendo poucos recursos, mesmo tendo ferramentas rudimentares, mas eles conseguiram construir uma torre que chegou até os céus. Então o objetivo deles era serem famosos, era que as pessoas ficassem falando deles para sempre, que ficasse aquela história sendo gravada para sempre.
Então esse era o terceiro problema na construção dessas pessoas. Eles queriam apenas a fama, o reconhecimento das outras nações. Mas agora vem um outro problema. O primeiro problema foi uma cidade. Segundo, construir uma torre. Terceiro, buscar a fama para si mesmos. E o quarto, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então qual era o objetivo deles? Eles queriam ficar somente ali. Eles queriam ficar todos juntos, todos unidos, todos no mesmo local. Mas você pensa, mas a união não é uma coisa boa? A união não é uma coisa certa? Ou seja, eles não estavam querendo se espalhar, eles estavam querendo ficar unidos. E por que isso era errado? Vamos voltar aqui a alguns capítulos e vamos ver a ordem de Deus para a humanidade. Capítulo 9, verso 1. Assim que Noé desceu da arca com a sua família e os animais, Deus deu uma ordem para Noé. Deus disse assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, ou sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então a ordem de Deus para a humanidade, assim que eles saíram da arca, foi: vocês reproduzam-se e encham a terra. Deus havia criado um mundo gigante para eles morarem, mas eles só queriam ficar no mesmo canto. Então a união nesse momento, a estagnação nesse momento era uma coisa errada. Eles estavam indo contra a ordem de Deus, que era de se espalhar pelo mundo. E a gente pode aplicar esse mesmo princípio para nós hoje. Quando as pessoas se unem para fazer a vontade de Deus, isso é certo. Mas quando as pessoas se unem para fazer o que é errado, isso não é certo. Isso sempre acaba em tragédia. E na sua mente já deve estar passando vários exemplos de situações assim. União pela causa de Deus é uma coisa boa, mas união para fazer o que é errado sempre acaba em desgraça. E aí nós já detectamos 4 erros na construção dessa torre. Mas vem um 5º erro, e esse não está na passagem, mas está lá no espírito de profecia. Deus revelou qual era um outro objetivo na construção da torre. Eles queriam, com a construção daquela torre, se proteger. Mas se proteger de quê? Eles achavam que ia vir um outro dilúvio, como o que veio quando Noé estava vivo. Eles achavam que poderia vir um outro dilúvio. Então eles disseram: vamos construir uma torre para que quando as águas vierem, a gente sobe tudo nessa torre e a gente se protege. Mas olha o que Deus disse. Será que ia vir um outro dilúvio? Vamos lá agora para o capítulo 8, versículo 21. O que era que Deus tinha dito? E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. E o capítulo 9, versículo 14, verso 15. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Então, assim que Noé saiu da arca, Deus prometeu: olha, nunca mais vai ter dilúvio. Nunca mais as águas vão destruir a terra. Nunca mais vai ter uma inundação que destrua a vida dos seres humanos. Então Deus deu essa promessa para que o ser humano ficasse tranquilo, para que o ser humano tivesse esperança. Mas o que foi que os seres humanos fizeram? Eles rapidamente se esqueceram dessa promessa de Deus. As pessoas aqui do capítulo 11, elas começaram a desdenhar dessa promessa. Deus pode ter dito isso, mas eu acho que isso não é verdade. Eu acho que Deus pode sim mandar outro dilúvio. Então nós vamos construir uma torre já por precaução, para caso esse dilúvio venha, a gente já vai estar protegido. Aqui, amigos, essa atitude dessas pessoas lembra muitas vezes as atitudes que nós temos no nosso dia a dia. Quantas vezes Deus faz promessas para a gente, na sua palavra, ou mesmo através da nossa mente, e quantas vezes a gente se esquece? Quantas vezes a gente ignora essas promessas? A gente acha que essas promessas de Deus são mentira, ou que Ele não vai cumprir de jeito nenhum. Então a atitude dessas pessoas é a mesma atitude de muitos de nós hoje, esquecer das promessas de Deus. Então essas pessoas, elas duvidaram
do que Deus havia dito. Mas ainda havia um sexto problema, ainda havia um sexto erro nessa atitude dessas pessoas. O que mais eles queriam fazer construindo aquela torre? Quando a torre já estava pela metade da construção, as pessoas que estavam lá embaixo começaram a morar nela. Começaram a morar em vários quartos nessa torre. E eles dedicaram várias suítes, vários vãos dessa torre para colocar ídolos, para colocar os seus deuses falsos, as suas esculturas para as suas divindades pagãs. Então, naquela torre, eles queriam acessar, eles queriam que aquela torre fosse um portal de acesso para os ídolos. Ou seja, eles não queriam mais adorar a Deus, eles queriam usar aquela torre para se comunicar com os deuses. Então aí, amigos, foi o surgimento da idolatria. E isso tudo aqui é depois do dilúvio. A gente sabe que a humanidade estava tão ruim antes do dilúvio que Deus decidiu destruir o mundo com água. Mas veja que mesmo após o dilúvio, o ser humano ainda está desse jeito. O ser humano voltou para a idolatria. Então eles queriam construir aquela torre para adorar os deuses falsos. E o sétimo e último problema na construção da torre. Quando a torre já estivesse construída e eles estivessem todos estabelecidos, o plano deles era que eles se tornassem o império. E o império, amigos, ele tem vontade de conquistar todos os outros reinos. Ele não se contenta apenas com seu território. Ele quer conquistar todos os outros países. Então, a intenção deles era subjugar, era fazer escravos ao redor do mundo. Ele queria conquistar as outras nações. E Deus sabia que essa era a intenção do coração deles. E agora Deus decide agir nessa história. Agora Deus decide intervir nessas atitudes dessas pessoas. E olha o que Deus diz. Olha o que Deus faz. Verso 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Isso aqui não quer dizer que Deus não estava sabendo do que estava acontecendo. Aqui é só uma forma de linguagem querendo dizer que Deus veio para exercer juízo, para intervir, para agir nessa situação. E olha o que Deus disse. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Então Deus sabia que eles poderiam ser capazes de fazer coisas piores do que aquilo. E olha o que Deus decide fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Aqui Deus está conversando entre as pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles decidem agora agir. E o que é que eles fazem? Eles confundem as línguas dos trabalhadores daquela torre. Então, como a torre era muito alta, e às vezes as ordens lá de cima não chegavam com clareza para quem estava lá embaixo, virou uma tremenda confusão. As pessoas começaram a ficar ali confusas, os idiomas começaram a se misturar ali, e ficou impossível continuar a torre com aquela confusão linguística. E ali as pessoas começaram a se espalhar e deixaram aquela torre para trás. E aí, amigos, nós já vemos o resultado da desobediência. Nós já vemos o resultado dessas ações dessas pessoas. Quando as pessoas se unem para fazer o que é errado, quando as pessoas se unem para desobedecer a Deus, sempre acaba em confusão. Eu acho que todo mundo aqui já participou, talvez, de algum almoço de família, alguma reunião em que as pessoas discutiam e sempre acaba em confusão. As pessoas se reuniam para falar da vida dos outros, se reuniam para conversar sobre política, para falar várias coisas que não são pertinentes, e sempre acaba em intrigas, sempre acaba ali em discussão, e nunca termina num clima bom, sempre termina num clima desconfortável. É a mesma realidade da Torre de Babel. Essas pessoas se reuniram para adorar os ídolos. Essas pessoas se reuniram para desobedecer a Deus. E por isso, a vida delas, o plano delas terminou em confusão. Então, amigos, aqui nós vimos a história dessas pessoas. E nós já vimos que lições nós aprendemos com elas.
Elas construíram uma torre para se exaltar, elas construíram uma torre para a sua própria exaltação, para alimentar o seu ego. Só que Deus agora apresenta uma história positiva, um exemplo que nós devemos seguir. Ao contrário de construir torres, o que é que nós devemos construir em nossa vida? Vamos agora para o capítulo 12. A Bíblia agora apresenta a história de um personagem que serve de exemplo para todos nós. Gênesis capítulo 12, vamos ler do 1 ao 3. Diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Então agora, Deus mostra um exemplo positivo para a gente seguir na história de Abraão. Tudo que as pessoas da Torre de Babel queriam conseguir pelo seu esforço, pela sua própria habilidade, Deus prometeu dar a Abraão se ele fosse obediente. As pessoas da Torre de Babel não queriam sair do lugar, não queriam sair da sua zona de conforto. E Deus disse para Abraão: saia e vá para a terra que eu lhe mostrarei. As pessoas da Torre de Babel queriam ser famosas, queriam ter o seu nome perpetuado para sempre. E esse nome é falado até hoje, mas como um exemplo negativo do que nós não devemos fazer. Mas olha a promessa de Deus para Abraão: se você fizer o que eu digo, eu vou fazer o seu nome ser grande. Eu vou fazer o seu nome ser famoso. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém. Abraão, se você seguir o que eu estou dizendo, se você for para a terra que eu vou lhe mostrar, um dia, através da sua descendência, o meu filho vai nascer. E através dele, eu vou conceder a salvação para o mundo todo de graça. Amém. Então, tudo aquilo que a Torre de Babel simbolizou como fracasso, Deus mostra agora como sucesso através da história de Abraão. Abraão foi obediente. Ele saiu da sua terra. Deus fez dele uma grande nação. Aquilo que a Torre de Babel não conseguiu, Abraão conseguiu. Abraão se tornou uma grande nação. E através dele, o mundo todo foi abençoado com a bênção da salvação. Amém. Mas lembra que eu disse que ao invés de construir torres, nós devemos construir outra coisa? Olha o que Abraão construía. Vamos ler aqui o capítulo 12. Vamos ler o verso 7 e o verso 8. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Quer ver outra passagem que Abraão faz isso? Vamos agora aqui. Vamos aqui para o capítulo 13, versículo 18. Olha o que Abraão faz. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. E conforme você vê a vida de Abraão, você vê que onde ele parava, ele construía um altar. Todo dia, de manhã e de tarde, ele fazia um sacrifício. Ele reunia toda a família, os servos, as pessoas que estavam com ele, para assistirem àquele sacrifício, para assistirem àquela cerimônia. E quando ele se mudava, que ele vivia se mudando, ele deixava um altar por onde ele passava. Onde ele armava o seu acampamento, ele deixava um altar. E quando as pessoas passavam por ali, elas sabiam que ali tinha estado um servo de Deus. Quando as pessoas passavam por aquele altar, elas sabiam que por ali tinha passado Abraão, e com ele a sua influência positiva. E assim Abraão, silenciosamente, ele pregou para todas as pessoas com que ele teve contato. Com todas as pessoas que ele teve influência, ele foi um exemplo, deixando aquele altar como um símbolo da sua adoração a Deus. E hoje, irmãos, qual é o exemplo que nós devemos seguir? Que tipo de sacrifício nós devemos apresentar para Deus? Vamos ler a nossa última passagem, que está lá em Romanos, capítulo 12.
versículo 1. Qual deve ser a nossa atitude? O que nós devemos construir hoje, nossa vida? Romanos 12, 1. Lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, vem Atos, aí vem Romanos. Romanos 12, 1. Diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Então o convite de Deus hoje, irmãos, é para que a gente não seja como as pessoas da Torre de Babel, que em nossa vida a gente não construa torres para a nossa própria exaltação, ou que construa torres para adorar, para servir, para dedicar tempo para as coisas que não prestam, para os ídolos que nós conhecemos. Que nós não dediquemos a nossa vida para construir torres, para que as pessoas se admirem de nós, para que as pessoas fiquem nos bajulando, mas que nós possamos ser como Abraão, construindo altares, para que as pessoas vejam o nosso testemunho, vejam o nosso exemplo e queiram ser como nós, assim como os cananeus se espelhavam em Abraão. Que a nossa vida possa ser um sacrifício em louvor a Deus. Amém? Amém. Então o que é que você vai construir hoje na sua vida? Você vai construir uma torre ou você vai construir um altar? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus, te pedimos, Senhor, para que hoje o Senhor faça uma mudança em nossa vida, que o Senhor tire de nós todo o desejo de exaltação, ou se nós estamos adorando outros ídolos, outros deuses em nossa vida, te pedimos, Senhor, para que hoje o Senhor faça uma mudança e nós possamos te adorar verdadeiramente. Amém. Para que onde nós passarmos, nós possamos deixar aquele altar, para que as pessoas vejam a nossa relação, nosso relacionamento contigo e queiram se espelhar em nós. Amém. Fica conosco, que essa mensagem fique no nosso coração e nos leva para casa em paz, em nome de Jesus. Amém.